Delfim Neto também é o retrato de uma época, ou de várias épocas da história do Brasil. É por isso que a gente vai colocar agora na nossa conversa o cientista político Fernando Schiller. Schiller, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente. O que você pode nos falar a respeito não só da figura de Delfim Neto, mas dessa história, né? Já que ele atuou durante tanto tempo, o país foi mudando e ele foi mudando junto também, né, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Cláudio, Pedro, Sônia? Olha, é isso, né? O professor Delfim Neto, o que mais me chama a atenção na trajetória dele, primeiro, assim, é como uma trajetória longa na história brasileira. Se confunde com a história brasileira, desde o regime militar, do ciclo militar, da Constituinte, onde ele foi um dos constituintes, depois uma longa trajetória como deputado federal, né? E depois como digamos assim, um intelectual do país, né? Um crítico, o Cláudio. Acho que ele notou bem. Eu sempre chamou a atenção, o professor Delfim, duas coisas, né? Primeiro, o elemento conciliador dele. Ele era uma pessoa sem inimigos. É interessante isso, né? Alguém que passa pela política durante 60 anos, sei lá, quantos, ou mais, né? E você não vê, eu não conhecia nenhum inimigo do professor Delfim, não é aquela figura que tem o prós e contra, o ame, né? O ame ou o deixo, etc. Não tem isso, quer dizer, ele foi um ministro do ciclo militar, depois ele foi um grande conselheiro do presidente Lula, mas se dava com todas as partes aí do jogo, né? Então isso, olha, a primeira menção que eu tive para ter um testemunho pessoal do professor Delfim foi do meu pai. E olha, meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E nos anos 70, eu me lembro, meu pai dizendo assim, Delfim, eu discordo, meu pai era um homem mais à esquerda, né? Um pouco mais à esquerda, assim, levemente mais à esquerda, mas ele dizia assim, então ele não gostava muito das ideias do Delfim, mas ele dizia assim, o que não se pode negar é que o Delfim é muito inteligente. Eu me lembro dele dizendo isso dentro de casa, assim, não posso negar que é um homem muito inteligente, né? E eu tive a oportunidade de conviver um pouco com ele, todas as vezes, assim, me chamou a atenção o bom humor. Sempre impressionante. Encontrava com ele em qualquer circunstância do dia. Tinha uma frase espirituosa, tinha uma maneira diferente de ver, tinha uma tentativa de valorizar o interlocutor. Isso é uma coisa interessante, né? Mesmo que ele conhecesse eventualmente mais daquele tema do que você, tinha uma valorização. E eu tive a chance, né, de participar junto com ele aqui das últimas intervenções do professor Delfim. Bem como a Thaís falou, a voz dele já estava frágil. Muitas vezes a gente sentia que ele fazia um enorme esforço, ele entrava exatamente antes de mim. Então, como eu já estava entrando aqui no ar, eu tive essa oportunidade de assistir, né, o que ele dizia, com aquele tom espirituoso dele. E, enfim, né, eu diria assim, é uma grande, longa trajetória para ser celebrada na política brasileira. Um dia vai ser escrita uma longa biografia do Delfim, que vai contar todos os bastidores dos últimos 60, 70 anos da vida pública brasileira, não tem nenhuma dúvida disso. E a gente sabe, né, Schiller, aqui no microfone diariamente, como é difícil às vezes ligar esses pontos. Nós tentamos trazer para nossa audiência entrevistados que tenham conhecimento do assunto. Há um trabalho de produção aqui muito apurado, mas contar com uma figura, com a experiência prática e com a capacidade teórica que desenvolveu com os seus estudos, e daqui a pouquinho a gente vai falar da Biblioteca do Delfim, para quem não conhece, que é um dos legados, sem sombra de dúvida, que o professor Delfim deixa para a sociedade brasileira, a comunidade científica, os estudiosos, principalmente do ramo da economia. O professor Delfim tinha essa capacidade ímpar de fazer a relação entre os fatos e nos apresentar ali o que é importante, porque às vezes na notícia tem a perfumaria, tem aquilo que quer que se divulgue, aquilo que chama mais atenção, mas tem um fato ali no meio que é o mais importante, que pode passar sem ser percebido se nós não tivermos esse olhar clínico que o professor Delfim nos apresentava. Então, nas suas participações aqui, a gente sempre se prepara, né, para o jornal, mas nas participações do professor Delfim era uma preparação um degrau acima, vamos dizer assim, porque ele vinha afiado e sempre muito bem apurado, né, Schiller? Agora vou dar um testemunho aqui. O que eu me lembro um pouco na linha do que a Sônia disse, quer dizer, transformar o assunto complexo numa
frase mais simples, né, e bem humorada. Eu me lembro várias vezes dele fazendo isso, né, porque é um pouco a ideia, assim, é uma geração que vai indo embora agora, evidentemente pela idade, né, mas que estudou economia, mas estudou história, estudou filosofia, estudou língua, literatura, então tinha uma visão, assim, sobre o ser humano, a cultura de uma maneira geral, muito ampla, né. Então o Delfim, assim, ele me parecia quando ele falava aqui eu já vi muita coisa, então eu não me surpreendo tanto assim, É. né. Então quando a gente falava de um assunto com né, ele ia para trás. Bom, isso a gente já viveu em tal época, tal governo, tal país aqui na América Latina, tem um pouquinho da psique humana na política, então vamos entender um pouco esse processo e tal. Então essa sabedoria, eu diria assim, o conceito de sabedoria é diferente do conceito de conhecimento, né. Você pode conhecer muito, mas não ter a sabedoria. Sabedoria vem com o tempo, com a experiência, processar, enfim. E eu acho que é O isso que ele tinha, Pedro, né. Pedro falou agora na biblioteca do professor Delfim sobre o que falaremos daqui a pouco, não é, Pedro? Só para você ter uma ideia do que representava Delfim Neto, sempre representou em termos de sabedoria, de preparo, de estudo, né, de curiosidade, de interesse. Ele doou a biblioteca dele para a Universidade de São Paulo. Sabe quantos livros? 250 mil livros. Era a biblioteca pessoal do professor Antônio Delfim Neto. Ele também doou mobiliário, doou mapas, documentos históricos e tal. Foi um grande brasileiro, fará muita falta ao nosso país. Olha, e só para continuar nas conversas sobre bastidores do professor Delfim Neto, quando eu voltei para a França, né, enfim, quando eu anunciei para vocês aí na redação e tal, eu mandei um WhatsApp para ele, mandei um recado para ele, melhor dizendo, né, a assessoria dele que pegou o recado. Aí a resposta foi: aproveite muito esse país maravilhoso, quem sabe eu vou aí para tomar um café com você, né? Café que acabou não acontecendo, mas assim, o carinho e a atenção também que ele tinha com os colegas era inesquecível. E para mim uma honra, né? Ter convivido com esse monstro sagrado da economia. É isso. Paris, onde ele foi embaixador, inclusive, do Brasil. E apaixonado por aqui. Ele era gourmet, Cláudio, gostava de restaurantes, de coisas, sabia todos os endereços maravilhosos dessa cidade. O professor era muito culto, enfim, como todos nós sabemos disso. Foi ministro da Fazenda, do Planejamento, da Agricultura, deputado federal por vários mandatos, enfim, é como a gente disse aqui, não é? A história do país está conectada com a história de Delfim Neto, que hoje nos deixou aos 96 anos.